muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. E solicitamos, em espírito, Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos direcione ao propósito de bem servir. Vamos estudar hoje a Gênese mosaica. A Gênese segundo a visão de Moisés. E Deus, andando despreocupadamente, procurou no paraíso e chamou Adão. Onde tu escondes? Adão, por ter comido o fruto da sabedoria, o fruto do amor, a maçã que Eva lhe deu através da serpente, o mesmo estava assim, ambos estavam envergonhados. Aí Deus o arguiu e posteriormente houve a expulsão do paraíso terrestre. Essa metáfora há uma série de coisas extraordinárias que nos remetem ao bom proceder. Então a gente não pode analisar essa alegoria e simplesmente sair falando, não, isso é um absurdo. Deus expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus fazer a mulher da costela, Deus fazer o mundo em 6 dias. Essas e outras questões vamos naturalmente estudar. É o que nós propomos o estudo nessa tarde hoje. Muita luz, muita paz. Venha comigo. Tudo de bom. Boa tarde a todos, amigos queridos. Agradeço a presença de todos por estarmos aqui mais uma vez, unidos nesse mesmo ideal, estudar essa doutrina maravilhosa, onde hoje vamos estudar o livro A Gênese, capítulo 12, a Gênese mosaica, os 6 dias e o paraíso perdido. E sendo assim, convido a nossa amiga Miriam para fazer a nossa prece de abertura e para a espiritualidade amiga que permaneça conosco. Intua o nosso amigo Décio para fazer esse estudo e que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz e de muita harmonia. Obrigada. Passando, Miriam. Obrigada, Sil. Boa tarde, pessoal. Então, vamos, neste momento, unir os nossos pensamentos. É um momento especial, né? Um momento onde a nossa vontade se faz presente, e, acima de tudo, a vontade de Deus, de aprendermos, de mantermos, através do estudo, a disciplina dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então, agradecidos que somos a Ele, nosso Pai, a Jesus, nosso grande amigo, e aos mentores dessa sala, que já prepararam o ambiente muito antes de nós chegarmos, e que foi abraçando a cada um de nós, na medida em que entramos e sentamos neste local virtual de estudos, aconchegante, acolhedor, e que possamos manter nosso equilíbrio, nosso coração aberto à mensagem que virá. Assim, como o expositor, que virá trazer a nós a vontade, né, de perguntar, de entender e de refletir sobre o tema de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E pedindo também, né, pela nossa irmã Ela Berg, bem lembrada pela Sil, que é a nossa companheira de estudos, né? Está sempre aqui conosco, passando neste momento por um momento difícil, mas que temos a certeza que o estar aqui conosco, né, há 1 ano mais ou menos que ela vem frequentando aqui o Pautal, que nada é por acaso, né, a espiritualidade já preparando a nossa irmã, que ela com certeza ao retornar também se sentirá acolhida e conseguirá superar, né, este momento tão difícil. Liberando-se. Novamente, boa tarde a todos. E solicitamos aos padrinhos dessa sala, que é Chico Xavier e Maria Santíssima em espírito, que nos intuam, que nos direcione sempre ao propósito de bem servir. E como solicitou a nossa amiga Mira, vamos então vibrar a Ela Berg,
diante a passagem do seu filho ou filha, né? Parece que foi um filho, e que Deus ilumine, acolha esse espírito, que com certeza está nesse momento num transtorno um pouco assim, obnubilado, um pouco turbado pelas ocorrências, né? Que foi vítima. Meus irmãos, então, como de sempre, de costume, eu solicito que alguém coloque um número aí na tela, de 1 a 288, 143, obrigado, Silvia Além. Vamos ler aqui de Carlos César Pastorino, Minutos de Sabedoria. E 143 diz justamente, 143 diz justamente, Silvia, procure interessar-se pelas crianças que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança pura e inocente, como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho e terá preparado um futuro feliz para a humanidade. Vamos ler a 19 também, né? Então veja aí que quando Miriam relativamente referiu sobre a nossa amiga Ella Belle, que há um período já está frequentando aqui as salas de Paul Talk, não foi à toa, não foi por acaso. Então, se ela está frequentando, naturalmente teve forças para passar por esse momento agora. E dentro da nossa doutrina, nós somos sabedores que nada ocorre por acaso, né? Então, foi assim uma força, um sustentáculo, um elixir para que a mesma combatesse ou passasse melhor essas tormentas. Então, quando nós cuidamos de um filho ou cuidamos de uma criança, a gente está dando antídoto, dando algum remédio para que o mesmo não caia no crime, não caia na maledicência, não caia nas coisas ruins. Então é um dever nosso. E quando a gente ajudamos uma criança, como o próprio texto diz, a gente pode estar evitando que um marginal ou uma pessoa, quando adulto, atrás das grades, né? E a 19 que a Sil colocou, Sil, seja atenciosa e compreensiva. E quando a gente diz Sil, eu estou falando desde a Miriam e a Coralina que chegou agora. Boa tarde, Coralina. Coralina, eu não cumprimentei a Beatriz Costa. Boa tarde, Bia. Sil, seja atenciosa e compreensiva. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondido no âmago da alma? Mantenha-se serena, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atenciosa e compreensiva. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Você tem saúde moral. Então, é o que nós falamos, a caridade moral, que é mais difícil, porque o cidadão bate em nossa porta pedindo alguma comida, ou muitas vezes pedindo o bem material mesmo, né, o bem amoedado, e a gente, não rara, às vezes, agendar quase para ficar livre daquele pedinte. E ser atenciosa com as pessoas, é uma caridade da alma, do espírito, que nós dizemos caridade moral. E é tão fácil de fazer, né? É você cumprimentar, é você ouvir um velho, é você ouvir uma pessoa, né? Agora mesmo, determinado irmão colocou na área de texto aí, eu sou o rei. Eu sou o rei do meu quarto. Outro entrou como solitário. Ora, gente, na verdade, muitas vezes aquela pessoa que está solitária, aquela pessoa que está sozinha, aquela pessoa que está de uma certa idade, está querendo tão somente conversar, trocar ideias. O fato de você dar um sorriso, o fato de você apertar a mão, o fato de você ouvir, você está sendo o quê? Carinhoso ou carinhosa?
para com o próximo. E isso é também uma caridade. Também não, eu diria que é uma caridade até maior. Não, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, assim nos diz, né? Então, não percamos ou não perdemos tempo por ser caridosos, por sermos afáveis, né? Por sermos atenciosos com uma mensagem. Meus irmãos, está aí. Então, conforme está no texto, hoje nós vamos ver de forma sequencial, e há 7 estudos atrás nós vimos a Gênese. É um estudo sequencial e sistematizado. Esses anos que nós estamos estudando, é a segunda vez que nós estamos vendo a Gênese. A segunda, porque ocorria, e a Sil, aqui, a Sil, que eu estou lembrando aqui, a Sil, quando nós tínhamos a sala em chat, você tinha o estudo da Gênese, por exemplo, a gente dava os itens, a pessoa estudava, digitava ou mesmo colocava o Ctrl+C, Ctrl+V daquela parte que mais lhe sensibilizava. Agora, quando a gente está estudando via Pautal, dá-se para a gente estudar mais, vamos dizer assim, mais páginas, né? Chega ao ponto de estudarmos um capítulo completo. Muito, acaba não era, e depois a pessoa digitava, uns digitavam com as suas palavras, outros, e aí o que a gente fazia? No final, você passava um corretor no texto, era até interessante, mandava para as pessoas tudo, né? Tinha pessoas que copiavam o texto, outras pessoas falavam com as suas próprias palavras, e a pessoa muitas vezes ficava nervosa, porque digitar, né? E a gente digitava, no final de cada parágrafo, punha 3 pinguinhos, reticência, né? Significava que a pessoa não tinha terminado. Porque a hora que ela terminava, ela punha nós convencionávamos, por exemplo, a gente colocava isso aqui, ó. Se eu ia falar alguma coisa, eu punha isso aqui, punha reticência, significava que eu estava falando. Quando eu terminava, aí eu simplesmente, nós fazíamos dessa forma aqui, significava, ó, ele terminou, né? Então, você está lembrado, né, senhor? E Deus viu 6 dias. No começo das coisas, Deus criou o céu e o inferno. Aliás, o céu e a terra, ainda não estava na época do inferno. Nós vimos no inferno, foi o céu e o inferno da Gênese, né? Deus criou o céu e a terra. E vendo que era bom e a terra estando nua, ele derramou o Espírito sobre as águas. E vocês vão observar aqui que, hora nenhuma, fala que criou a água. A água parece que já existia, pelo termo bíblico. É verdade, Silvio. Então, e Deus viu, faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Né? Na noite, da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Então, no primeiro dia, basicamente não, segundo está na Gênese Mosaica, ele fez o céu e a terra, né? E separou as águas. Faça-se o firmamento. No segundo dia, faça-se o firmamento e separou as águas, porque a terra era coberta de água. E na Gênese acredita que o firmamento é como se fosse uma campana, uma coisa convexa, uma tampa, vamos dizer, convexa, e lá em cima tem água. Então, o fato da chuva, não tinha a época que a chuva vinha da evaporação da água. Então, entendia que São Pedro, ou o santo específico de cada época, ou o próprio Deus, ou os deuses, né, abriam
parte do firmamento e derramava-se água sobre a terra. Reúnam-se, Deus diz, reúnam-se só num lugar as águas e apareça o elemento árido que é a terra. Nós vamos ver essas metáforas aqui e posteriormente nós vamos verificar o que a doutrina dos espíritos fala relativamente a cada afirmação poética ou afirmação metafórica da Bíblia. Porque é errado isso? A gente não deve falar que é errado. Existem extraordinários exemplos relativamente a essas metáforas, essas a criação de Deus, de Adão, de Eva, né? E assim sucessivamente. Disse Deus também, façam-se os corpos de luz e os firmamentos do céu. Veja que ele criou a luz, posteriormente ele criou os astros e colocou no firmamento, como se fosse assim, o quarto mesmo, já que nós falávamos em quarto aqui, o quarto é pregado, aquelas bolinhas, como se fosse na época de Natal, né? Aquelas bolinhas pregadas, mas a luz no firmamento tinha a razão principal, a razão primeira, clarear a terra. E ele fez, olha, veja que já tinha luz, ele fez a luz. Depois fez-se o sol, né? Fez-se o sol para clarear o dia e a lua para clarear a noite. E disse Deus ainda, produzam águas e animais vivos e que nadem nas águas e os pássaros voam sobre a terra e debaixo do firmamento. Então o firmamento fica entendido como uma campana ou uma tampa bem convexa aonde ficava pendurado esses astros, essas estrelas, com a finalidade, digo, primeira e única de clarear a terra. Disse em seguida, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso no último dia. Quando diz imagem e nossa semelhança, não é imagem antropomórfica, não é imagem física, mas é a imagem no que refere ao espírito. Ah, irmão X, mas você está falando que Deus é espírito? Não. Espírito é a sua criatura, mas o espírito assemelha a Deus. Existe no universo matéria e espírito e acima de tudo Deus, né? Então nós somos a sua semelhança e inteligência, porque só fomos criados de uma certa forma simples no que refere a conhecimento e destinado à perfeição nos mundos celestes. Então, no que refere-se, no que pertine à inteligência, nós fomos criados à semelhança de Deus. Fomos criados à semelhança de Deus. O céu e a terra ficaram, pois, acabados. E no sétimo dia Deus descansou. E textualmente até está escrito aqui, ó, Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera e repousou nesse sétimo dia, após haver acabado toda a sua obra. E abençoou e santificou o sétimo dia. Tem determinada religião do cristianismo que entende que o sétimo dia é sábado e eles descansam. Não sei se é testemunho de Jó, bom, mas não é o caso aqui. Tem uma denominação que não trabalha aos sábados. Elcio e Camila, sejam bem-vindos. Paz e luz. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra. Pegou o barro, modelou-os, soprou e fez o homem. E vendo que era bom, e o mesmo estava sozinho no paraíso, da sua costela tirou a costela, adormeceu, fez a mulher. Mas veja bem, essa fez a mulher de sua costela não significa que a mulher é inferior, que é da mesma consistência, é da mesma organização morfológica, vamos dizer assim, né? É da mesma forma que o homem. Então,
é do mesmo pedaço, é a carne propriamente dita. Então a mulher é igual em tudo, e posteriormente falaremos a esse respeito. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu mais forte e emancipou. E no fato de as pessoas começarem a entender, era a formação das rochas, as constituições da terra, a formação dos seres vivos, de animais, etc., a religião deixou de pôr a ferro e a fogo e a goela de abaixo que, na verdade, ela queria. Isso aconteceu até praticamente na Idade Média, né? A Idade Média, as cruzadas, aquelas pessoas saíam em cruzadas e queimavam os hereges, as pessoas que, de uma certa forma, ia de encontro aos postulados religiosos. Então, a religião era superior à ciência. Posteriormente, assim como a criança sai daquele período de praticamente dependência a tudo, né? De dependente, sobretudo, dos seus pais, na Idade Média, a partir da Idade Média, e em função da própria evolução da ciência e dado os conhecimentos, a ciência foi sobrepondo a religião. Hoje é interessante que certas alegorias contidas no próprio Antigo Testamento, aqui na Gênese Mosaica, relativamente a esses 6 dias, vamos verificar ali que eram períodos. Mas Moisés falou dessa forma, foi Deus que falou por ele. Na verdade, meus irmãos e admiradores, a gente tem que verificar nestas afirmações poéticas e metafóricas da Bíblia, tem muitas coisas extraordinárias. A gente não pode simplesmente analisar assim a letra que mata, a letra pura e fria. O primeiro período, que foi a aglomeração, foi o primeiro dia de criação, foi a aglomeração da matéria cósmica, universal, né? Então aí foi o fluido universal aglomerando-se em um determinado local. O estado primitivo e fluídico e incandescente da Terra. A Terra estava assim, pegando fogo em chamas, em brasa, e foi resfriando gradualmente até chegar aos nossos dias. Márcia, seja bem-vinda. O segundo dia da criação, o firmamento, né, a separação das águas que estão acima e abaixo do firmamento. Veja bem, entendia, como não entendia na evaporação. Esse é caracterizado pela ciência como o período primário. É o endurecimento da superfície da Terra, foi esfriando, aquele amálgama foi secando, né? Foi solidificando. Então, é aquilo que separa-se a água da terra e foi aparecendo a parte sólida. O terceiro dia da criação, que caracterizou-se as águas que estão debaixo do firmamento, se reúnem em um só lugar e aparece, né? E aparece a parte sólida. E em ela reunindo em um só lugar, vamos denominar ali mar, os mares. Helena, seja bem-vinda, paz, minha irmã. E o que significa isso? Isso é o período de transição. As águas cobriam toda a superfície e, efetivamente, o dilúvio universal foi provado pela ciência. Não esse dilúvio bíblico, né? Porque esse dilúvio de Noé foi um dilúvio regional. Mas houve um dilúvio universal, que até hoje tem dúvida se o homem é pós ou ante esse dilúvio geral, porque em arqueologia não achou nada nas escavações que provasse que o homem antecedia o primeiro dilúvio, né? Esse dilúvio que foi de forma geral. Relativamente ao quarto dia, quando foi feito o sol e a lua e as estrelas, né? Veja bem que não é que é um erro, mas primeiro Deus, segundo a Bíblia, aqui o Velho Testamento, fez a luz. Posteriormente fez os astros, como vocês viram lá, colocou no firmamento, e
fez o sol para clarear o dia na terra e a lua para clarear a noite. É bem verdade que a terra, na época que foi escrito a Torá aqui, o Velho Testamento, ela era o centro do universo. Então tudo existia em função da terra. Esse era qual período? É o período secundário. A superfície da terra era pouco acidentada, né? Ainda não tinha havido muitas erupções. E aí houve a separação, começou a nascer vegetação, água. E o período terciário, o quinto dia, Deus fez os peixes e os pássaros, né? Quando ele falou, viu a água, que nascesse animais ali na água para nadar e pássaros para voar. E veja que coloca no sexto dia a criação do homem, dos animais e do homem. E a própria ciência, ela, relativamente ao aparecimento, apareceu primeiro a água, apareceu os peixes, os répteis, né? Depois os animais e por último o homem. Veja que nesse aspecto o Velho Testamento essa alegoria está correta. E o fato de esses 6 dias significar milhões e milhões de anos ou um determinado período, a própria ciência assim denominou, mas com isso não descaracteriza essa beleza que é essa retórica, né, do Velho Testamento. Até porque, né, meus irmãos, na época ninguém entendia muita coisa, ninguém entendia nada. A Terra era o centro do universo. Olha, a Lua para clarear a Terra. A Lua não tem luz própria. Depois a referência, falando aqui em tarde, amanhã, como foi as limitações, de que cada esses 6 dias, dá lugar que se suponha, haja ele querido falar de dias comuns. Porque aqui, lá na Gênesis, fala-se realmente de dias comuns, que era dia de 24 horas, mas não é o caso. A própria ciência veio, mas, repetimos, com isso não tira a beleza da Torá, não tira a beleza do Velho Testamento. Um dos pontos mais criticados da Gênesis é a criação do sol depois da luz, né? Então, primeiro Deus criou a luz. Posteriormente, ele criou o sol, criou as estrelas, e nós sabemos que a luz, a ciência afirma, é imprescindível para que nasçam as plantas, para que tenham vigor os seres vivos. Por mais que a Terra tivesse gases e não dasse para verificar a luz, né, a existência da luz do sol, mas aí já existiria alguém, ou já existia algum espírito aqui vivendo, que não é o caso ainda, né? Não tinha sido criado nada. Veja bem que tem hora que nós falamos sobre a visão mosaica e outra hora falamos relativamente à doutrina dos espíritos. Ora, segundo o próprio Moisés, então somente plantas havia, as quais, contudo, não teria podido crescer e multiplicar-se sem o calor solar. Então, fez a luz, depois fez o sol. E somos sabedores que a luz, ela advém de uma estrela, ela advém do sol, ela advém de uma estrela. É impossível, a ciência diz que não há luz sem uma fonte calorífica, né? Então tem que existir uma fonte de calor. Andonete, seja bem-vindo, muita luz. O sol não é o princípio da luz universal. Por que ele não é o princípio? Porque no universo tem vários sóis. É uma concentração do elemento luminoso em um ponto, né? Então, no caso, é um dos paradoxos ter feito a luz antes do sol. O erro, o mesmo se dá com o sol. O erro provém da ideia falsa alimentada por longo tempo de que o universo inteiro começou da Terra. E, na verdade, aqui, é bom estudo, Beatriz, já foi, né? E na verdade aqui era o centro de todo o universo. O universo surgiu da Terra, surgiu desse complexo solar. E o que ocorre, segundo a ciência, é o contrário. Enquanto estima-se que o universo tem alguma coisa em termos de 15 bilhões de anos,
A Terra, o sistema solar, tem 4,5 bilhões de anos. Então veja bem, que o nosso complexo solar, o nosso sistema solar, é mais novo, é 1/4 da idade do sistema universal, né? E pensava-se na época que era o contrário, que todo o universo foi formado em função da Terra, e a Terra era o centro. Veja bem, Moisés evidentemente partilhava das suas primitivas crenças sobre a cosmogonia. O que é a cosmogonia? Formação do mundo, né? E ele tinha essa formação conforme via e admitia a solidez da abóbora celeste, né? Que era bastante sólida, que as águas ficavam por cima. Quando Deus quisesse que promover a chuva, havia uma abertura no próprio firmamento e chovia. Pois bem, então, em face dos progressos da física e da astronomia, é insustentável a doutrina, né? A doutrina dos 6 dias, essa doutrina mosaica de 6 dias. Temos aqui a mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria aparentemente pueril, mas ela não é totalmente pueril. É como falamos, tem por fim mostrar que a mulher é por conseguinte igual ao homem, né, na sua textura orgânica, na sua constituição. Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada, né, como a serva, como em algumas regiões ainda assim. E a própria Bíblia, na sua parte mosaica, né, a mulher deve servir o homem. Mas devemos entender que foi feita da costela, mas para qualificar a igualdade, tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fosse tida como formada separadamente do mesmo limbo. Justamente porque na época era Deus guerreiro, era Deus de luta, Deus de combate, você está lutando num primeiro momento pelo alimento, depois por terra, e a mulher, dotada de uma sensibilidade e de uma construção, uma textura mais delicada e voltada a parir, a cuidar de uma criança, a conceber a vida, e ela era mais sensível. Então, para a luta, ela não era, vamos dizer, não se aproveitava para a luta, para uma mulher guerreira, para uma mulher combativa no que refere à força física. Então, nesse aspecto, ficou assim caracterizado que em ela saindo do homem, o homem deve respeitá-la, amá-la e reverenciá-la nesses outros aspectos que a evidencia, né? Por exemplo, sensibilidade, amor, fazer, envolver familiarmente, né? E nós homens, a gente não dá conta de cuidar da gente. A gente está com dor de cabeça, a gente não cuida nem da gente. A mulher com febre, com dor de cabeça, cuida dela e da gente. Então, para você ver, nós homens, eu costumo dizer, nós sabemos fazer uma coisa, a mulher faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E com proficiência, né? Esse foi o motivo, é verdade, né? A gente não pode dar uma gripinha, né, Silvia, que está morrendo. Aí chama a mulher. E a mulher, além de gripada, ela está com febre, ela cuida dela e do marido e dos filhos e tudo. Então, não vamos rejeitar a Bíblia. Não vamos. A Bíblia, o Velho Testamento, é o contrário. A gente deve estudar e tirar, né, dessas metáforas e dessas frases poéticas muita coisa extraordinariamente boa e que nos remete a um bom proceder.
esta será muito mais respeitada quando esses erros pequenos com relação a sol deixarem de ser assim impostos à fé. Como verdade, Deus parecerá o maior e mais poderoso quando lhe envolver o nome em fatos de uma pura invenção. Perda do paraíso. E Deus criou o homem, posteriormente criou a mulher, e vendo que os dois estavam felizes, colocaram-no num paraíso. E esse paraíso, que é uma metáfora, porque a própria ciência tem procurado para certificar a sua localização física, não tem uma localização física, vamos dizer assim, específica, e Deus colocou a mulher e o homem no paraíso. E disse o seguinte: aqui vocês têm tudo, animais, peixes, frutas de toda a ordem, toda a natureza. Entretanto, essa fruta do centro, que era chamada fruta da vida, fruta do bem e do mal, essa vocês não devem comer. Não devem comer. E aí, num determinado dia, chega-se, isso tudo dentro da metáfora, e posteriormente vamos falar o motivo de cada passagem dela. Chega uma cobra e diz para Eva: olha, se eu fosse você, comia essa fruta do bem e do mal. Deus está lhe falando ou lhes dizendo desta forma, uma vez que, se vocês comerem, vocês vão saber o bem e o mal e vai ficar tão poderoso quanto Deus. Aí fala até, come. Ela: não como. Aí diz que a serpente chegou, falou baixinho para come, boba, emagrece. Aí o que ocorre? Ela comeu e deu uma dentada, né? E Adão chegando da rua, a Eva deu a maçã e ele comeu também, né? Até que fala que a maçã, todo homem, você olha no homem, tem um epiglote, não é epiglote não, tem o gogó, né? A mulher não tem um gogó e o homem tem um gogó. Aí a maçã parou no gogó do homem. E nesse momento Deus chegou lá no paraíso, andado distraidamente, um pequeno vento batendo no paraíso. Olha que forma poética que o legislador da época colocou na Torá, né? E Deus: aonde está você, Adão? E Adão estava escondido. Primeira coisa, como é que Deus, na sua onipotência, onipresença, né, não saberia onde estava Adão? Onde está você? Vem cá. E ele, envergonhado, estava nu, né, tampando as suas vergonhas, vamos dizer assim, como Cabral falou dos índios aqui, escrevendo para Portugal, né, falando que aqui tinha pessoas assim com a pele um pouco arroxeada, com as vergonhas de fora. Então Adão e Eva com as vergonhas de fora e sentindo vergonha um dos outros. Isso depois de comer a fruta. Aí Deus, segundo disse, que doravante a Eva iria sofrer a dor do parto, iria ter que parir com dor, né? Ora, gente, primeira coisa, ela nunca tinha só existiam os dois. Como ia falar para ela que parir com dor se ela nunca tinha parido? Ela não sabia. Falou para Adão que doravante os mesmos seriam expulsos do paraíso e ele teria que trabalhar e viver com o suor do seu rosto. Pela mesma forma, está condenando, vamos dizer, nesse aspecto, o próprio trabalho. E sendo sabedor, ou somos sabedores, que o trabalho é extraordinário para contribuir à nossa evolução e estimular a nossa inteligência. Eu vi esses dias num programa humorístico que Eva comeu a maçã porque a maçã é afrodisíaca, porque deixa os cabelos lindos, né? Então, foram expulsos. Mas, na verdade, ora, se Deus, onisciente, ou seja, sabe o futuro, fazer os seus filhos e os seus filhos errarem, e é uma pena muito draconiana, né, vamos dizer assim, para um mal tão pequeno. E aí eles foram trabalhar,
tiveram o quê? Caim e Abel. Tiveram Caim e Abel. Cresceram, trabalhando, e um belo dia Caim mata Abel. Dá uma cacetada na cabeça dele, mata Abel. Caim mata Abel, Deus, muito irado, isso segundo consta aqui na Torá, né? Fez uma cruz na testa dele, olha, você será expulso. Aí ele saiu, fez uma cruz na testa dele para que ninguém o matasse. Olha, gente, isso não era só Abel, Caim, Abel matou Caim, como é que é? Caim matou Abel, exatamente, Caim matou Abel, ficou só Abel, não precisava pôr essa cruz. Posteriormente, ele foi para uma cidade, onde ajudou a construir a cidade, conheceu sua esposa, casou e teve uma descendência muito. Se a gente fosse analisar ipsis litera, ao pé da letra, a letra que mata, olha, não era Abel e Caim? Ou Caim e Abel? E mesmo, né, meus irmãos, a própria ciência prova que depois do dilúvio, que exterminou vários animais, ou se não praticamente todos, é impossível esses 7 bilhões advindo tão somente do casal Adão e Eva. Mas foram alegorias bíblicas, e essas alegorias, muito bem sedimentadas, nos remete virtuosamente a extraordinários exemplos. É bem verdade que não devemos pegar ao pé da letra, né? Como assim, por exemplo, existia 2 pessoas? Não. Se no caso de Caim encontrou uma cidade, a própria Bíblia está falando que existia outras civilizações, né? E como o próprio Espiritismo fala, que admite que a raça adâmica foi espíritos degradados de outro mundo, ou seja, aquele mundo evoluiu, como os espíritos estavam recalcitrantes, ou seja, estava não obedecendo às diretrizes daquele mundo, foi degradado, foi expatriado, veio para a Terra. Muito embora sendo o pior daquele mundo, ficou sendo aqui o melhor. Trabalhou na evolução dos demais. Admite-se que Adão e Eva vieram da constelação Cocheiro, mais precisamente do planeta Capela. A passagem que diz: o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levantava um vento brando. É mais uma imagem ingênua, né? Está falando aqui o evangelista. E um tanto pueril, que a crítica não deixou de assinalar. Mandaram o sarrafo nessa passagem, realmente. Então, se a falta de Adão consistiu literalmente em ter comido um fruto, diz Kardec aqui, diz a Gênesis aqui, ela não poderia, incontestavelmente, pela sua natureza, quase pueril, justificar um rigor tamanho, né? Aquilo que falamos. Foi uma pena extraordinariamente muito forte para... né? Nós, na condição de pai e de mães, nós estamos sendo, nesse aspecto, muito mais justos do que Deus, e mais, não digo magnânimo, mas mais afável, mais dóceis, mais brando, né? Deus foi rigoroso demais com essa pena, se assim fosse. Mas por que tudo isso? Porque precisava de uma punição, um Deus assim forte, ações fortes, porque as pessoas eram propensas às mazelas, às práticas viciosas, né? E precisava ter medo para fazer as coisas devidamente corretas. Quando, pois, Caim foi estabelecer-se a leste do Éden, somente havia na terra 3 pessoas: seu pai, a sua mãe e ele sozinho, de um lado. Entretanto, Caim teve sua mulher e um filho. Que mulher podia ser essa? E onde puder ele desposá-la? Faz esse comentário. Então são coisas, meus irmãos, que nós não podemos, são afirmações que nós não podemos pegar ao pé da letra. Kardec diz mais acima. Aliás, a presença de outros habitantes, aquilo que nós falamos, né, ressalta igualmente essas palavras de Caim. Muito embora ele fugitivo,
Saiu, encontrou uma cidade, quer dizer, se tinha uma cidade, tinha civilização, e onde casou-se, né? E o Espiritismo explica isso de uma certa forma, clara, cristalina, através da aparição de seres de forma espontânea, porque já existiu o germe, e nós vimos isso quando da criação do homem, em toda parte do continente. E, sem dúvida alguma, espíritos vindo de outro mundo. Termina e conclui aqui com o seguinte parágrafo: graças a essa luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, porque está na terra, e porque só sabe que tem nas mãos o seu futuro, e que a duração do seu cativeiro nesse mundo unicamente depende dele. Despida da alegoria acanhada e mesquinha, a Gênesis se lhe apresenta grande e digna de majestade, de bondade e de justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, ela confundirá a incredulidade e triunfará. Então ele finaliza aqui esse capítulo, que a nossa doutrina fala com clareza de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e em função do que fazemos, para onde vamos. E que, na verdade, tudo o que aconteceu dentro da Gênese mosaica, dentro da perda do paraíso, dentro da criação desses 6 dias, foi uma alegoria que a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, explica de forma clara e objetiva. Muito bem, meus irmãos, em sendo assim, nós fechamos. E é um assunto pouco estudado, a Gênesis, no centro, é um assunto que parece que torna-se um pouco assim, até tedioso, né? Mas a gente, como estuda sequencialmente, de forma sequencial, a gente tem que passar por ele. Alguém gostaria de fazer um questionamento, fazer algum complemento, perguntar alguma coisa, complementar? Em não querendo, eu chamo a nossa amiga Silvia ou Eugênia para fazer o fechamento da nossa sala de hoje, dos nossos estudos. Muito bem, eu estou descendo. Gente, um beijão. Um beijão. Eu só vou voltar para colocar o almoço. E como sempre eu digo, eu vos amo. Eu estou, esse período afastado do Papo Tal Talk, em função de, eu estou com uma série de coisas dentro da doutrina, da nossa doutrina, grupos de estudos, palestra em centro, etc. Então eu estou assim muito assoberbado, mas eu não esqueço hora nenhuma. Um beijo. Temos tudo. Agradecer a todos pela companhia, por estarmos juntos aqui estudando essa doutrina maravilhosa. Bela, seja bem-vinda. Então, agradeço de coração a todos vocês, que possamos estar aqui novamente na sexta-feira às 15h30. E, sendo assim, convido a nossa amiga Eugênia para fazer a nossa prece de encerramento e que possamos ter um final de quarta-feira de muita paz, de muita luz. E à noite estaremos estudando novamente na Sala da Fiorella, Sala Vivendo o Espiritismo. Fiquem todos com Deus, com Jesus, e um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada. Passando, Eugênia. Boa tarde a todos, os nossos amigos, irmãos aqui presentes. Façamos então a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, somos gratos na tarde de hoje pelo estudo que nos foi permitido nesta sala, luz no caminho, pelo conhecimento da doutrina espírita que nos conduz e sustenta-nos nas provações desta vida. Que o amor e a paz de Jesus, que trazemos em nossos corações, nos fortaleça em fé e esperança, fazendo-nos pessoas melhores,
não deixando que os equívocos do passado nos perturbe ou a incerteza do futuro nos inquiete, mas sim possamos cumprir a nossa vida terrena com confiança no dia de hoje, em direção ao alvo que é Cristo, que é sermos semelhança do amor, misericórdia, caridade e de tudo que nos representa Jesus. Que neste mundo de regeneração possamos ser uma semente do bem, levando a todos aqueles que mais precisarem o amparo e o testemunho do teu amor. Sendo assim, agradecemos pelos ensinamentos do expositor, o irmão X, acerca da obra A Gênese, pela tarde maravilhosa que tivemos de aprendizado, e pedimos licença para encerrarmos os nossos estudos e que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Passando o microfone, irmão X. Muito bem, meus irmãos. Então, aqueles que colocaram a água, tome com fé e vamos vibrar, continuar vibrando pela amiga Elabelle, que está passando por um período, e sobretudo pelo seu filho, que está passando ainda por um turbilhão, vamos dizer assim, um enevoamento, uma névoa muito densa, mas se Deus quiser será bem amparado. Muita luz e muita paz, tudo de bom. Eu vou pôr essa música agora, meus irmãos, vamos saindo. Um beijão em vossos corações. Companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, somos bons amigos, somos bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos,